Então é uma das coisas que a gente cogita em algum momento voltar, é que quando tu sai da tua terra, chega um ponto que parece que tu não é quase mais de lugar nenhum. Mas a gente começa a entender que vai fazendo parte de algumas coisas virando rotina. Eu sou muito brasileira para ser americana e muito americana para ser 100% brasileira. Bom, hoje é a nossa segunda-feira começando um pouco diferente. Aqui as férias de verão das crianças, então a Megan não tem escola. É o primeiro dia no que, Megan? Como é que é o nome do programa? Summer Fun, que é um programa de verão. Então ela tá vindo pelo primeiro dia. Tá um pouco ansiosa, Meguinha? Ah? Eu tô vendo. E aí depois a gente vai pra escola trabalhar, que eles nos mantêm. Mas lá também não tem aula, não tem as crianças. Mas mesmo assim a gente vai lá pra manter. E eles nos mantêm empregado, glória a Deus. E aí eu vou mostrar um pouquinho disso pra vocês. Tá, Meguinha, um lugar aqui, um estacionamento. Lá tem um ginásio. Aí nós vamos ver como é que é. É o nosso primeiro ano fazendo isso com, né, digamos, nos Estados Unidos, porque em Massachusetts a gente nunca usou esse tipo de programa. Mais rápido que a gente. Vai numa ansiedade que só. Good morning, everybody. And have more energy. Good morning, everybody. Bom, hoje foi o primeiro dia da Megan aqui no programa de verão. E eu acho interessante como momentos simples conseguem revelar tanto sobre quem ela é. Uma das características do autismo da Megan é ela fazer o que eles chamam de mask. E a timidez dela ficou muito evidente hoje. E uma das características ali que mais eu percebo cada vez mais é como ela faz isso muito bem. Ela tenta de toda forma procurar manter o controle da situação, mesmo estando extremamente nervosa ou insegura. Outra coisa que eu tô aqui pensando, e eu comento muito isso com a terapeuta dela, sabe? Toda essa questão de hiperfoco. A Megan tem muito hiperfoco para tudo que é relacionado à arte, seja artes de pintar, a artes de esporte. Então, uma das coisas é que ela sempre está se cuidando, se a parte está sempre se exercitando, se a parte do corpo dela tá bem, se ela está crescendo bem, se o músculo dela tá bem para o corpo dela. Então eu falo que ela tem muito esses hiperfoco. E a outra situação que eu vejo meio que vem relacionado a esse hiperfoco de se cuidar, de querer estar assim como ela fala, magre, ela tá sempre fazendo toda essa parte de, meu músculo, a vaidade. Então nesse momento eu acho coisas que acontecem com crianças que estão ali pelos 12 anos, eu vejo já acontecer com ela agora, e eu acho isso precoce, tipo assim, para ela. Hoje o que aconteceu foi tipo assim, mãe, tu fez eu passar vergonha porque tu estava me filmando. Eu tentei explicar para ela, não, Megan, tinha outras mães filmando. Ela falou, as meninas ficaram olhando. Eu falei, não, elas estavam olhando lá para cima porque tinham outras mães. E ela ficou, não, essa estavam te olhando. E eu falei, não. E aí vem toda aquela parte da rigidez cognitiva, onde tu tem que tentar explicar, onde tu tem que, assim, para mim é muito bom eu estar fazendo esses momentos, porque são momentos que a gente está passando com ela, primeiro dia de programa de verão, mas ao mesmo tempo, quando chega em casa, eu pego esse vídeo e eu mostro para ela. E uma das coisas assim que a gente faz muito com ela é sempre tentar preparar ela ao máximo para sempre andar sozinha. E explicar para ela que tudo isso do primeiro dia é para ela, é para as outras crianças. Tem outras crianças que estão ali que também não conhecem ninguém, que também estão com vergonha, que também estão nervosa, mas que assim, eles só têm que aproveitar. E a gente sempre fala isso, é uma forma de te fazer novos amigos. Então a gente tenta sempre fazer com que ela
passe por esse momento de forma mais leve, mas também que aprenda a encarar as coisas novas, né? Que digamos que a vida nos traz. E eu acho que de certa forma é bom gravar, porque aí eu automaticamente consigo perceber mais cada detalhezinho do que acontece. Ai, que séria! Gente, chegamos aqui na escola aí para vocês verem, ó, como é férias de verão. Tem alguns professores vendo ainda naquele período que eles ficam uns dias a mais. A cafeteria hoje lá em cima, né, tá fechada. Para a manutenção deles, eles aproveitam as férias e aí fecham. Um estacionamento todo vazio, a escola ali. O escritório que é ali embaixo, ele na verdade, ele abre só às 10, o escritório ali da escola, né? E aí tudo tranquilinho. E aí a gente aproveita para fazer o que eu falei para vocês, a deep clean, que é a limpeza mais profunda. Aproveitar que não fica entra e sai de pessoas, a gente dá uma melhorada nas coisas. Gente, agora que é o período de férias da escola, a gente aproveita e faz o que a gente chama de deep clean, que é uma limpeza mais profunda. Então ali, ó, normalmente o vidro todo eu não faço seguidamente, só quando eu vejo que tá sujo. Mas hoje mesmo a gente vai fazer o vidro inteiro, a gente fez todas as gabines dentro e fora para fazer uma limpeza mais profunda, aproveitar que tá tipo mais calmo. Claro que aqui é o banheiro da cafeteria, então às vezes seguidamente entra e sai alguém, mas tá dando direitinho. E na escola também a gente tá fazendo isso o tempo todo. E aí tá sendo assim, tô cansada, tô suando, eu fiz as gabines, o Maurício veio me ajudar porque aqui é muito gabine nesse banheiro aqui, mas aí a gente vai, como diz o ditado, devagar e sempre. Gente, vocês acompanharam aí um pouquinho do meu dia, né? A Megan hoje começou o programa de verão, que aqui é no meio do ano, as férias da escola. E aí a gente tá trabalhando na escola, limpando, mesmo não estando lá. Uma das coisas assim que eu acho muito interessante hoje mesmo, até a cafeteria fechou. Então, tipo assim, quem tava lá hoje era nós, as professoras, que durante o ano letivo, elas que limpam com os alunos as salas de aula, a gente só faz banheiro. E hoje tava só elas ficam acho que uns 10 a 15 dias a mais, mas literalmente elas estão de faxinão nas salas de aula, colocando coisa para fora e limpando. Mas enfim, uma das coisas assim que acho que os últimos 20 dias tem sido assim para mim, eu acho que a gente passa esse período vamos dizer assim, aqui os americanos, eles usam a palavra excited, né? Que a gente tá tipo assim, ai, vamos ver, vamos aproveitar, vamos isso, vamos aquilo. E aí vai o período onde a gente começa a entrar, tipo, essa é a minha vida, essa é a minha rotina. Então a gente tem parado muito para conversar, para pensar algumas coisas assim, claro que a gente continua achando esse lugar lindo e maravilhoso, mas a gente começa a entender que vai fazendo parte de algumas coisas virando rotina. Então a gente começa a rever certas situações. Hoje mesmo aqui a gente traz as crianças, os parquinhos sempre são cheios, as crianças sempre estão umas convivendo com a outra, muito parecido com o Brasil e algo muito diferente do lugar onde a gente estava. Mas mesmo assim, ainda a gente estranha. E uma das coisas que às vezes a gente conversa muito é que quando tu sai da tua terra, chega um ponto que parece que tu não é quase mais de lugar nenhum. A gente simplesmente saiu lá do interior do Rio Grande do Sul. Hoje não é desfazendo, mas eu não voltaria para lá porque eu acho que, sei lá, eu já me acho muito distante daquele lugar. Mas ao mesmo tempo, a gente morou em Massachusetts, gostou, mas chegou um ponto que a gente disse que a gente quer viver algo mais. Aí hoje a gente tá aqui no Havaí, tá gostando, mas a gente também, 2 e 3, a gente sente saudade de casa. Então é uma das coisas que a gente cogita em algum momento voltar, ou em algum momento, quando tudo vamos dizer assim, né? A gente tá num processo ainda
Então, quando a gente tiver a possibilidade, acho que uma pretensão que a gente tem também é, de repente, viver nos dois lugares. Porque eu acho que a gente já não é mais tão Brasil, mas, ao mesmo tempo, a gente sempre sente falta de alguma coisa. A gente muda muito. Esses dias mesmo a gente estava na igreja, claro que a gente escuta a pregação com o fone, né? Eu e alguns dos meus amigos. E aí o pastor falou sobre, ali tem uma turma brasileira, falou em inglês e falou, olha, as pessoas têm que buscar a palavra de Deus. Ali estão os brasileiros, buscando a palavra de Deus, mesmo não sabendo inglês. E aí a gente ficou tudo quieto, porque de certa forma acho que a gente largou aquele jeito brasileiro. Mas também tinha a situação do fone estar com um pouquinho de delay e os que entenderam ficaram meio tímidos. E aí ele foi e falou assim, nossa, normalmente os brasileiros costumam ser mais calorosos. Gente, e aí em si, muitas coisas a gente para conversar, para rever, reavaliar. E algumas das coisas às vezes até me causam certo estranhamento ou impacto em mim. Eu acho que eu tenho uma sensibilidade muito grande, vamos dizer assim, e nesses dias que eu estava um pouco assim, eu tive conversando já, através do tradutor, né, com uma pessoa lá da escola, ele é pastor e ele é havaiano, e aí eu estava conversando com ele sobre todo o encantamento que eu tenho pelo Havaí, por gostar, de achar que essa aqui é uma terra maravilhosa, e aí ele foi e comentou assim comigo, queria que meu povo te ouvisse falar isso. E eu falei, por que vocês não acham isso? E ele falou assim, não, o meu povo acha que a gente foi esquecido por Deus, que Deus nos colocou no paraíso, mas esqueceu de todas as outras coisas. E eu falei, meu Deus. Aí a Vitória também estava no trabalho dela e comentou com a colega dela que a gente vai à praia, que a gente faz churrasco. E ela falou, você não vai não? E a menina falou, não, que para quem é havaiano, como é que ela te disse, Vitória? Que o paraíso não é um paraíso, deixa de ser paraíso. Para que quem mora aqui, né, e nasceu aqui, que o paraíso deixa de ser paraíso. Então, eu em alguns dias fiquei um pouco assim, até vamos falar assim uma palavra bem gaúcha, baqueada, de ouvir isso aí, e eu ainda pensei assim, cara, quem tá lá na selva de pedra, quer vir pro paraíso, e quem tá no paraíso, acha que tá ruim. E eu falei, o ser humano é realmente difícil de contentar. Então, realmente, e aí a gente se pega também na situação onde a gente é brasileira. Eu vim lá do interior do Rio Grande do Sul, estive em Florianópolis, estive em Massachusetts, agora estou aqui no Havaí. Em algum momento a gente sente falta de casa, mas ao mesmo tempo parece que tu não quer voltar 100% para lá, porque parece que tu também deixou de ser de lá, ser dessa casa que tu sente falta. E ao mesmo tempo, em alguns momentos, tu também não te sente em casa no lugar onde tu tá. Então, assim... É aquele ditado, eu sou muito brasileira para ser americana e muito americana para ser 100% brasileira. Bom, mas então, realmente, assim, é uma das coisas que a gente para pensar muitas vezes, como a vida é, como a gente de certa forma tem a oportunidade de conhecer tudo isso, buscar novas coisas, sonhar, e quando chega no lugar, fica avaliando, será que vale a pena? Será que não vale a pena? E ao mesmo tempo também tu te pega, não, mas eu não quero voltar. Então, assim, é uma coisa que eu acho que passa com muita gente que sai de casa, ou seja, sai, sei lá, às vezes até de um estado para o outro dentro do Brasil, mas principalmente quando tu sai para um outro país, essa situação eu acho que é mais avassaladora, é mais latente, vamos dizer assim. E é isso que eu queria compartilhar um pouquinho, porque às vezes quando a gente chega no final de tarde e senta em lugares como aqui, que a Megan veio brincar, a gente veio e tomou o nosso chimarrão. A outra coisa, a gente pode ir aonde for, mas não deixa a nossa cultura. As pessoas nos olham assim, tipo, o que eles estão fazendo, né? Tipo uma cuia, água quente, e passa de um para o outro, de uma boca para outra, eu tenho certeza que eles ficam, ui! Eu percebi que aqui eles ficam olhando muito mais do que lá em Massachusetts. Então,
Então, assim, é isso que eu falo, entendeu? Ontem mesmo a gente foi na ginástica da Mega e a hora que a gente veio escutando música gaúcha. Então, assim, a gente vai em qualquer lugar, mas muito da gente ainda está com a gente, a nossa cultura, os nossos gostos. E eu acho que é o que faz a gente sentir falta, mesmo estando num paraíso. E era isso que eu queria dividir um pouco, porque nem tudo na vida é mar de rosa ou tão paraíso assim. E é isso. Beijos e até!